Continuando no livro de João, no capítulo 18, no versículo 25, vai dizer: Pedro ainda estava lá de pé, aquecendo-se perto do fogo. Então lhe perguntaram: você não é um dos seguidores daquele homem? A resposta de Pedro: não, eu não sou. Respondeu ele. Um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem de quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou: será que eu não vi você com ele no jardim? E outra vez disse que não. E no mesmo instante o galo cantou 3 vezes. Note que aqui Pedro está num determinado momento se aquecendo, pois estava frio, junto com pessoas normais, aonde eram empregados do grande sacerdote. E ali eles estavam a conversar: será que esse não é seguidor de Cristo? Pedro olha para ele e diz não. Só que tinha um deles ali que era parente daquele que Pedro cortou a orelha lá no Getsemane. Ele era parente de Malco, está escrito ali no 26. Parente do homem de quem Pedro tinha cortado a orelha. Já tinham falado a respeito que Pedro andava com Jesus e Pedro tinha lançado a espada contra o ajudante do grande sacerdote, que se chamava Malco. E aqui ele faz a pergunta a Pedro: será que eu não vi você com ele no jardim? Olha que tudo que aconteceu no jardim. Pedro, com furor, com força, com violência, vem, arranca a espada e corta a orelha de Malco. Mas agora está ao lado do parente dele. E ali diz que nem conhecia Jesus. Lá Pedro não deixa o ajudante do sumo sacerdote chegar perto de Jesus. Aqui onde ele está longe de Jesus, ele diz que nem conhece a Jesus. É isso que dá para nós entender. Quando estava perto de Jesus, ele puxa a espada e corta a orelha de Malco. Agora ele está longe, porque Jesus está sendo julgado por o grande sacerdote, aonde ele faz pergunta, aonde ele questiona Jesus, aonde Jesus está passando por problemas, por encarar as autoridades da época. E Pedro está ali e pergunta a ele: você não era um daqueles que estavam no jardim? Não. E logo depois disso, no mesmo instante que Pedro nega Jesus, o galo canta. Nós já sabíamos que isso ia acontecer, porque Jesus disse: antes que o galo cantar, você me negará 3 vezes. Note que é o mesmo Pedro que teve com Jesus, quando Jesus perguntou, aonde ele respondeu para Jesus: aonde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Só dá para entender que na caminhada, Pedro tinha fé quando estava com Jesus. Agora, quando ele está afastado de Jesus, ele já não demonstra o mesmo furor, o mesmo vigor, quando ele corta a orelha do sumo sacerdote, do ajudante do sumo sacerdote. Mas nega agora. Por quê? Acredita-se que Pedro também estava meio abatido por tudo que estava acontecendo a Jesus. Jesus no Calvário passando, ainda aqui não, mas Jesus sendo interrogado pelas autoridades da época: você é o Filho de Deus? Qual é os ensinamentos que você dá? E Jesus rebatendo todos eles: pergunte a quem me ouve o que eu digo. Jesus faz essa pergunta para nós.
O que Jesus diz para nós quando Ele nos ensina? O que Ele nos mostra? Quando nós escutamos Ele, ouvimos Ele, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Em outras traduções diz, a fé vem por ouvir a mensagem a respeito da pregação de Cristo. Qual que é a pregação que Ele está passando aqui? Ele diz a Pedro lá no Getsêmani, eu vou passar por isso, porque eu sei que esse cálice foi Deus que me deu, um cálice de sofrimento. Está lá em João 18, no versículo 11. Por acaso você pensa que eu não vou beber do cálice de sofrimento que o Pai me deu? Jesus sabia o que estava para acontecer. Ele tinha avisado os seus discípulos. Ele já tinha até alertado a Pedro a respeito que ele negaria ele 3 vezes. E Pedro nega ele. E o galo canta. Então Pedro nega Jesus. Em Mateus 26, no versículo 75, vai dizer, e Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Por que Pedro chorou amargamente? Porque ele sabia do amor de Cristo por ele. Ele sabia quem que Jesus era. Era o Filho de Deus, que libertava, que curava, que fazia acontecer na terra. Ele mesmo disse, o Senhor tem palavras de vida eterna. Agora, por negar Jesus, ele chora amargamente. Por quê? Por que ele chora amargamente? Porque ele sabe que mesmo ele negando a Cristo, Cristo continua a amar ele. Porque os versículos para frente vai dizer, uns capítulos para frente, depois de João 18 vai dizer que Jesus pergunta a Pedro, você me amas? Você me amas? Você me amas? Por quê? Porque Jesus sabia o que Pedro ia responder. Pedro nega ele 3 vezes, mas também 3 vezes ele afirma que ama Jesus. E Jesus continua ali firme, sabendo o que ele veio fazer nessa terra. Veio nos libertar, veio tirar o pecado do homem, veio dar um livre acesso a Deus, veio dar poder ao homem, autoridade de novo, para expulsar demônios. Por isso que ele disse, os sinais seguirão aos que crê, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome pessoas serão curadas. Ele sabia quem ele era e o que ele veio fazer. Ele veio trazer um ensinamento de Deus para o ser humano. Aqueles que criam, aqueles que acreditavam, recebia. Por isso que ele vai dizer em João 14, aquele que está em mim, eu estou nele. Se Cristo está em nós, nós estamos com Cristo. E se nós estamos com Cristo, nós temos força para continuar. Nós temos o nome dele. Nós representamos ele. Pois ele já venceu naquela cruz. O que ele diz? Tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. O que Jesus disse aí para nós? O que ele nos ensina? Que se nós estamos com ele, nós iremos vencer também.